Então, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Com muito prazer que eu estou aqui em mais uma abertura do Norte Aruanda. E eu vou começar contando uma história. Algumas pessoas, eu conto muito essa história, algumas pessoas já ouviram essa história. Aqueles que já ouviram, eu peço paciência, porque vão ouvir de novo. Eu conto e reconto essa história, porque esse é um mito africano. Eu digo que é o melhor mito, que é a melhor metáfora que nós temos para a diáspora africana no continente americano. Então, essa história é a história de Anansi. Anansi é uma deusa Aranã, uma divindade do grupo Fante Achante, um dos povos que foram trazidos no processo da diáspora africana. Anansi se espalhou, portanto, pelo continente americano, com diversos nomes: Anansi, Anância. Roger Bastide refere nos Estados Unidos, Miss Nancy, na França, Nancy, em diversos lugares, a Anansi se espalhou. Anansi, essa deusa Aranã, ela às vezes, a deusa Aranã, quando metamorfoseada numa aranha, ela se chama Anansi. Portanto, é a metamorfose da deusa Aranã, é a aranha metamorfose da deusa Aranã. Então, houve um tempo em que no mundo, na Terra, não havia histórias. Então não havia história, ninguém tinha história, ninguém podia contar história. Todas as histórias pertenciam ao Deus maior, Nyame. Ao Deus maior, Nyame, Deus do céu. O Anansi, o Homem-Aranha, queria comprar as histórias de Nyame para contar ao povo e para distribuir essas histórias para o povo da sua aldeia. Então, um dia, ele teceu uma imensa teia de prata que ia do céu até o chão. Uma imensa teia. E por essa teia ele subiu até a morada de Nyame, para saber o preço das histórias. Nyame disse que aquelas histórias não eram vendidas, mas se Anansi conseguisse vencer uma série de provas difíceis, ela iria conseguir o baú das histórias. Então Anansi, muito sagaz, resolveu uma a uma das provas impostas por Kwame, e depois voltou pela mesma teia de prata, subiu até o céu e disse: agora, todas as provas resolvidas, eu vim buscar o baú das histórias. Kwame não teve jeito, percebeu que ela havia de fato cumprido com o compromisso, entregou o baú de histórias para Anansi. E a Anansi foi descendo pela teia de prata com o baú de histórias. Só que a Anansi era muito irrequieta. E numa distração, o baú de histórias rolou teia abaixo,
caiu, abriu e as histórias se espalharam pelo mundo. Então é só por isso que nós temos histórias. Então a gente vai começando com a Nancy. Eu fiz uma oraçãozinha para a Nancy. Ó divina Nancy, presta-me o teu poder para andar como tu, sobre as águas do rio e sobre as águas do mar. Ó divina Nancy, presta-me teu poder para outras histórias tecer, para outras histórias contar. Ó divina Nancy, ajuda-me a desenvolver este breve enredo. Aqui, portanto, com a bênção de Anansi, a bênção de Nanã, que é a deusa Anã, pretendo tecer um breve enredo sobre a desventura ou aventura dos africanos que experimentaram o processo da diáspora africana para o continente americano. Neste enredo, protagonista, portanto, serão os africanos alienados de sua humanidade, arrancados à força de seu continente. Entretanto, esse protagonista, que à primeira vista, ao entrar no navio negreiro, não portava nada de seu, nenhuma bagagem, não atravessou o Oceano Atlântico sozinho. Com ele, viajou também a Nancy, que no contexto desta breve narrativa servirá de metáfora para todas as ações, todas as teias ou ações tecidas por esses africanos e seus descendentes para se refazerem nas Américas e, no nosso caso, particularmente no Brasil. Roger Bastide já assinala que os navios negreiros transportavam a bordo não somente homens, mulheres e crianças, mas ainda seus deuses, suas crenças e seu folclore. Isso diz Roger Bastide em As Américas Negras. Eu diria que muito mais. Esses homens e mulheres e crianças trouxeram seus valores civilizatórios, suas visões de mundo, memórias, ritmos, religiosidade, canto, danças, dúvidas existenciais, alteridades linguísticas, enfim, suas histórias e culturas. Esse arsenal que atravessou o oceano foi de fundamental importância para que os africanos pudessem se reconstituir e agir contra a opressão. E agiram. E como agiram? As ações são diversas. Suicídios daqueles que, capturados e sem condições de engendrar uma ação coletiva, utilizavam o poder que lhe restava, a vida. Na verdade, digo que aquele ou aquela suicida, diante de uma situação limite, fez uso do único bem de que podia dispor o próprio povo. O suicídio dos africanos se fundamentava numa concepção religiosa de que, ao morrer, aquele ser humano iria ao encontro de seus ancestrais. De meu ponto de vista, os suicídios, embora conduta individual, reagiu ao ordenamento imposto pelo colonizador europeu. Para além do suicídio, outras ações no âmbito individual aconteceram. Abortos voluntários das mulheres que, visando a poupar seus filhos da escravidão,
decidiu por evitar que nascessem a fim de não contribuir com o aumento das posses dos senhores. Além disso, não podemos esquecer dos envenenamentos dos senhores. Hoje é Bastide registra os envenenamentos dos senhores nos ambientes domésticos. Esta ação talvez fosse peculiar àqueles que podiam manusear os alimentos, tarefa provavelmente desempenhadas pelas mulheres. Aos poucos, as ações individuais foram transformando-se em ações coletivas, mas para que isso acontecesse, foi necessário certo tempo para que os africanos pudessem se reintegrar a um novo espaço e tomar consciência de si, do seu grupo e da sua condição de escravizado. No que diz respeito a essas ações de âmbito individual, eu entendo que essas ações inauguram um processo até então jamais interrompido. Esse processo é a utilização do corpo e da cultura como instrumentos de resistência. Desde aquele momento, a cultura e o corpo exercerão um papel importante no processo de construção de identidades dos africanos em condição de subalternidade. O que pretendo dizer com isso é que o corpo do africano e o corpo de seus descendentes, para o bem ou para o mal, sempre vem à cena, se põe e se expõe, transformam-se em textos, discursos que enunciam e anunciam. Em suma, corpo negro é um corpo que fala. Em outras palavras, é este corpo que, estigmatizado pelo racismo, será a marca da discriminação, exposto aos castigos e aos trabalhos forçados e a toda forma de vilipêndio e exploração. Por outro lado, é este mesmo corpo que virá a ser instrumento de afirmação de identidades no embate com os opressores num processo de tomada de consciência. E também é este mesmo corpo que poderá ser objeto de repulsa num processo de autonegação. Ao falar desse binômio autoafirmação e autonegação, me refiro às gramáticas corporais construídas a partir da inter-relação com o outro, em circunstância de tensão. O corpo que se autoafirma é o corpo que agride aquele corpo padrão dominante. Agride em todos os aspectos, desde o campo estético até o campo político. É um corpo capaz de subverter o corpo padrão dominante. Por seu turno, o corpo que se autonega é o corpo que busca se expressar por meio de uma gramática corporal subsumida e que, a duras penas, tenta se aproximar do corpo padrão dominante. Neste particular, cito no primeiro caso, como exemplo no primeiro caso, o corpo que se afirma, o rastafarismo e o black spirit. E no segundo, talvez o mais extremo, conhecido por todos, é o do astro pop Michael Jackson. Aqui, eu lembro do desabafo de Frantz Fanon, quando ele assinala em Peles Negras, Máscaras Brancas, haver elaborado sobre o seu esquema corporal um esquema histórico-racial. Contudo, para a elaboração desse esquema, Fanon tomou por empréstimo tudo aquilo que o outro
o branco havia construído para ele 1000 detalhes, anedotas, contos, lendas, histórias. A história, sobretudo a historicidade. Fanon refere que se descobre com o corpo marcado quando apontado por uma criança branca nas ruas de Paris. Mamãe, mamãe, um negro, tenho medo, tenho medo. Começavam a ter medo de mim? Naquele momento, Fanon percebe que o seu corpo não é mais apenas o seu corpo. Seu corpo era um esquema corporal atingido em vários pontos. Era o seu corpo em 3 pessoas. Era ao mesmo tempo responsável pelo seu corpo, pela sua raça e pelos seus ancestrais. Eu existia em triplo. Eu ocupava muito espaço. O corpo, portanto, na perspectiva de Fanon, há que ser entendido como um instrumento portador de estruturas significantes e de estrutura de significado. E seu gesto signo deverá ser lido de acordo com o âmbito social no qual se instaura. Dito de outra forma, muito da estrutura de significantes e da estrutura de significados do corpo negro foi atribuído pelo branco. A antropologia já foi capaz de dizer, de mostrar, que o corpo é afetado pela religião, pelo grupo familiar, pelas classes sociais, enfim, afetado por todas os intervenientes sociais e culturais. É assim que o corpo vai sendo moldado por tudo que o cerca em seu entorno. A sociedade projeta nele a fisionomia do seu espírito, pois, como argumenta George Blumenberg, o corpo é uma matéria moldada pelo mundo externo, pelos padrões sociais e culturais, e não a fonte, a origem de seus comportamentos. O corpo não está apenas lançado no espaço contextual, ele interage, interferindo e sendo interferido pelo contexto. É dessa forma que ele se constitui enquanto corpo. Desse ponto de vista, o corpo é social e individual, uma espécie de composto que vive em equilíbrio dinâmico entre estas duas forças. E é exatamente pelo fato de o corpo ser individual e social, ele é capaz de expressar metaforicamente princípios estruturais da vida coletiva. Nesta perspectiva, entendo que o corpo dos africanos da afrodiáspora tem que ser lido no campo da performance ritualística, com tudo que o ritual traz consigo de recorte de memórias trazido pelos africanos. Neste particular, eu vou recorrer à afirmativa, novamente, de Jorge Blumenberg sobre o corpo e sua interação com o contexto. Contudo, ao fazer essa articulação, não posso perder de vista a afirmativa de Richard Skinner, outro estudioso de performance, que diz que qualquer comportamento, evento, ação ou coisa pode ser estudado como performance e analisado em termos de ação, comportamento ou exibição. Aqui, portanto, vou abrir um pequeno parênteses para falar de performance, que em seu sentido lato é capaz de abrigar qualquer evento,
ação ou comportamento num contexto de interação com outros objetos e seres. Desse ponto de vista, existem muitas maneiras de entender a performance artística, que pode ser artística, ritual, esportiva ou cotidiana. Contemporaneamente, a estética e a arte como disciplina inclui a performance em seus objetos de estudo. Seja qual for o campo de estudo, a performance não consegue se desvincular de sua origem, que tem como centro o corpo em completa interação do eu indivíduo com o coletivo social. Melhor dizendo, no contexto da performance, o corpo social e individual expressa metaforicamente os princípios estruturais da vida coletiva. O corpo possui memória, possui mistérios e, ao mesmo tempo em que desnuda, cobre. Através do corpo, o ser pode ser visto, avaliado, julgado. Desse modo, performances afirmam identidades e contam histórias feitas de comportamentos duplamente exercidos. Ou seja, são ações que as pessoas podem treinar para desempenhar e que também podem repetir, ensaiar. Este seria o conceito de comportamento restaurado, experienciado ao longo do tempo pelos africanos e seus descendentes da diáspora. Ações físicas ou verbais que são preparadas, se não ensaiadas, pelo menos não estão sendo exercidas pela primeira vez. No caso dos africanos e seus descendentes da diáspora, a origem está localizada geograficamente no continente africano. Entretanto, essa origem terá que interagir com um novo espaço geográfico desconhecido e com a nova condição imposta pelo colonizador dos africanos escravizados. O fato das performances dos africanos escravizados haverem sido construídas de pedaços, fragmentos de comportamento restaurados, irá fazer com que cada uma delas seja singular, na medida em que estes comportamentos podem ser recombinados em infinitas variações e em diferentes contextos. Quero dizer que a África que chega ao continente americano não é um todo homogêneo, mas um pedaço daquele continente, marcado pela heterogeneidade de culturas e etnias. Na perspectiva do corpo negro, portanto, há que se ir à busca da chave da interpretação simbólica, para que não se perca a semântica e a sintaxe desse sofisticado sistema de comunicação. A liberdade dos corpos em movimento, a dança, a música, são componentes de uma singularidade de origem africana, relegada pelo peso da cultura ocidental. Restaram fragmentos desse discurso, nos resta buscar a chave. Paul Gilroy adverte: a política da diáspora negra sempre envolveu a dança, performance e a apresentação do corpo como ferramenta de expressão. Isso aconteceu porque os negros foram deixados de fora da esfera fundada na palavra. Por esse motivo, romperam a barreira com o discurso do corpo. Foram capazes de, com o corpo,
criar uma nova dimensão significativa que funde ética e estética representada na performance ritual. Nessa linha, o movimento libertário e agressivo de Exu vai abrindo os caminhos, forjando passagens, abrindo alas, corpo africano em movimento, os herdeiros da deusa Anã em ação. O tráfico transatlântico, arrancando os africanos de sua terra-mãe, jogou homens e mulheres ao desamparo. De repente, homens e mulheres viram rompidos os laços de linhagem que os agregava com etnias e, para não sucumbir, tiveram que elaborar diversas estratégias de sobrevivência. São homens e mulheres que, apesar de todos os entraves que lhes foram impostos, mantiveram a força e inteligência suficientes para conhecer, compreender e adaptarem-se às terras que lhes eram estranhas e inóspitas. E, para tanto, não contaram com outros recursos senão seus corpos, suas mãos, suas habilidades, com que foram capazes de criar e improvisar. Sem sombra de dúvida, esses homens e mulheres contaram, sobretudo, com suas memórias vivas, procedentes do ambiente do continente africano. Ambiente rico em rituais, mitos e tradições orais. Por que não dizer? Esses africanos, nessa tentativa de recuperação de si, contaram com a preciosa ajuda de Anansi, a deusa Aranã, a divindade da cultura fantaxante, que se apresenta em forma de aranha, que de certo teceu uma teia de prata parecida com aquela com a qual ela foi buscar as histórias do céu. Ela teceu uma teia de prata e atravessou o oceano acompanhando os seus. Aí a Nancy está aqui conosco. A Nancy está nos ajudando a tecer cada ação, mesmo as mínimas ações, todas são tecidas por nós, com a ajuda de Anansi, com a ajuda da nossa deusa Aranã. Esta poderosa aranha com suas teias, que aqui uso como metáfora das ações desempenhadas por um povo que, lançados em situação limite, buscou forças para resistir. Nesta perspectiva, todas as ações no sentido de romper com a opressão têm grande importância, pois todas se constituirão nos fios de uma grande teia que será estendida, unindo os grupos, seus descendentes, e unindo ainda os dois continentes, a África e a América. Portanto, os africanos da diáspora, auxiliados pelo poder dessa divindade, serão dotados de consciência, de unidade e solidariedade. José Jorge de Carvalho, no artigo intitulado A Influência Iorubá na Música Ritual Brasileira, na música ritual afro-brasileira, constrói uma imagem que eu particularmente considero muito sugestiva para classificar
o que ele considera como tradições transplantadas do continente africano para o Novo Mundo. Ele diz que essas tradições, elas são como um bloco de cristal, que mesmo apresentando desgastes, deformações e ranhuras no seu interior, conserva a articulação interna original, fixada no momento singular e irrepetível de sua reconstituição após a travessia atlântica. Devo dizer que a imagem é sugestiva, pois mesmo que o cristal se encontrasse aparentemente oculto no momento da travessia atlântica, ele é capaz de revelar-se após a travessia, irrompendo das profundezas da memória e muitas vezes novamente se ocultando para reaparecer mais lá adiante. E ainda assim, esse cristal pode mais vezes revelar-se sem perder a sua estrutura matriz. Nesta esteira, as brechas, as fendas e frestas que puderam ser abertas no sistema escravista pelos africanos e seus descendentes, exerceram papel de resistência, estabelecendo uma espécie de guerra silenciosa, porém contínua e ininterrupta. Uma espécie de guerra fria que, em longo prazo, tem sido capaz de minar a instituição Estado brasileiro. Minar por dentro essa instituição e forçar processos de negociações. Considero esta exposição norte-atlântica mais uma dessas ações de resistência tenazes, fundadas na cultura e desempenhadas no cotidiano dos descendentes de africanos, os herdeiros das culturas africanas. Norte-Aruanda é mais um desses momentos, exercícios de sintaxe e morfologias a formarem gramáticas que, diferente das gramáticas clássicas dos idiomas dos senhores presas às regras fixas, são gramáticas que, guardando as características da performance ritual, possuem sentenças polissêmicas cujas estruturas encontram-se abertas e disponíveis para agregar novas tradições que possam ser repetidas, ensaiadas e ensinadas. E, sobretudo, abertas ao improviso. E mais, a cada instante, essas estruturas, essas gramáticas possam ser ressignificadas e ressemantizadas e venham assim a construir novos discursos plenos de polifonia, com efeito em que pese os esforços empreendidos para anular a força da deusa Anansi, continuou incansável em sua tarefa. Sua grande teia não parou de ser tecida, e aqui nós temos mais umas dessas teias. Unindo e reunindo todos os fios resistentes de resistência e aparentemente desorganizados, exerceram para os africanos e exercem ainda para os seus descendentes um arsenal de instrumentos
que possibilitou e possibilita o processo de construção e reconstituição das identidades individuais e coletivas. Esses instrumentos virão à tona sempre que necessário, na medida em que as identidades dos africanos e seus descendentes são identidades de resistência, identidades cambiantes, forjadas em ambientes de tensão sempre. Neste particular, falo de identidade de resistência, apoiada no conceito do sociólogo espanhol Manuel Castells. Este estudioso diz ser a identidade de resistência aquela criada por atores pertencentes a grupos desvalorizados ou estigmatizados pela lógica da dominação. Esses atores, para não sucumbir à dominação, constroem trincheiras de resistências a partir de valores distintos ou até mesmo opostos aos que permeiam as instituições da sociedade. Formam comunas ou comunidades, ainda conforme Castells. A resistência comunal pode ser proativa, defensiva ou reativa. No processo diaspórico dos africanos no continente americano, as três modalidades estão acontecendo sempre, dependendo do momento e das circunstâncias históricas. O norte de Aruanda se constitui em mais uma teia tecida por Anansi e se constitui mais uma trincheira de resistência. Muito obrigada. Agora a gente começa a conversa, né? Não é moda? Então vamos lá. Não fale, olha, trincheira de resistência, mas não pode exagerar. Boa tarde, Elizabeth Pantoja, momentos de vista, nação Angola. Adorei a história, cheguei, já tinha começado, mas nas partes de aula eu li toda a história, mas eu gostei muito da parte de falar do corpo, da expressão de tudo que nosso corpo passa por tudo. Esse corpo que nós temos é a maior expressão da nossa sociedade adulta no ciclo. O nosso corpo, nós passamos pela, eu digo da história, né? Esse choque, muitas vezes, que as pessoas veem a gente vestido assim, né? Com nossas indumentares, com nossos colares, com nossos cabelos, com nossas tranças. Então, foi muito maravilhoso mesmo, porque realmente o nosso corpo é a maior expressão da sociedade por tudo, que acho que o mundo que está aí, seu corpo não seria ninguém, não seria nada. Então foi maravilhosa a história, já teria esse pouco pela metade, mas uma parte que eu adorei e quero fazer questão de ter esse texto para mim ler. A terra de Ogum é uma outra expressão de um corpo totalmente diferente. E é uma outra religião. É assim, uma ancestralidade totalmente machista. Comentando que eu não gosto, no momento eu imaginei. Deus ama, dá nome, sobrenome, tudo certo e tal. Porque a gente morre dessa vida, é a massagem que ela falou que morre dessa vida e recomeça totalmente uma nova vida. Né? Tanto que muitas vezes, dentro das nossas casas, de qualquer pai de santo, uma de santo, como se titula, né? Muitas vezes a gente pega pessoas com problema de saúde grave, a gente faz todo o processo de tratamento, aquela pessoa tira, vamos dizer, o pé na cova e volta